Apresento-lhe o guia completo para resolver problemas de joanetes. Navegaremos por uma série de 10 etapas respaldadas pela ciência para transformar a aparência dos seus pés de algo como isso para algo como isso. Vamos iniciar. O primeiro conselho para corrigir joanetes é eliminar os deflagradores da dor, ou seja, as coisas que estão prejudicando o conforto dos seus pés. Isso envolve eliminar fatores como os sapatos que você mal pode esperar para tirar no final do dia. Você pode estar curioso sobre que tipo de calçado deve usar. Continue assistindo, pois até o final deste vídeo você terá todas as informações sobre que sapatos usar, como escolher o tamanho adequado e muito mais. Outro fator desencadeador de dor pode ser a realização de caminhadas e corridas prolongadas. Embora sejam atividades genuinamente saudáveis, quando o nosso corpo não está funcionando bem, como você entenderá logo mais neste vídeo, essas práticas benéficas podem realmente causar desconforto. Portanto, talvez seja uma boa ideia reduzir a quantidade de passos que você dá diariamente, substituir o exercício de impacto nas pernas por atividades de baixo impacto, como natação ou calistenia para membros superiores, e depois retomar a contagem diária de passos assim que concluir as outras etapas apresentadas aqui. O segundo passo é treinar os dedos para se espalharem, ou melhor, adotar uma posição de abertura. Se você observar um recém-nascido, notará que os dedos deles naturalmente se separam. Isso é algo muito natural. Se não fosse, não haveria espaços entre os dedos. Isso é crucial para o equilíbrio e a estabilidade, uma vez que nos auxilia a aderir ao solo e proporciona uma base de apoio mais ampla. Contudo, quando se trata de joanetes, a habilidade de espalhar e mover os dedos está totalmente perdida. Tente fazer este exercício. Você consegue separar os dedos? A incapacidade de realizá-lo corretamente se deve ao fato de os pés estarem habituados a serem comprimidos em sapatos apertados, sem espaço para movimentação ao longo de décadas. Em tais modelos de calçado, a conformidade se torna tão arraigada que, eventualmente, os pés perdem a capacidade de se abrir por completo. É uma questão simples de use ou perca. O joanete é a evidência de que o dedão se adaptou à configuração dos sapatos. Assim, depois de libertar os dedos dos constrangimentos dos sapatos apertados, o próximo passo envolve treiná-los para se separarem novamente. Isso pode ser realizado por meio de duas abordagens. A primeira envolve a massagem de um músculo situado entre o primeiro e o segundo dedos. No entanto, a ação mais crucial que podemos empreender para reforçar a estabilidade dos pés é usar separadores de dedos feitos de silicone. Esses espaçadores são inseridos entre os dedos, criando uma separação natural entre eles. Isso é especialmente vantajoso para o primeiro e o segundo dedos, que são nossa principal preocupação. Você pode usar esses espaçadores por um curto período de tempo diariamente, e ao longo do tempo, até mesmo dentro dos sapatos. Porém, para que isso seja viável, é necessário encontrar calçados com formatos que imitem a anatomia natural dos pés. Esse é o terceiro passo em nosso plano de correção de joanetes. Escolha calçado que imite a forma natural dos seus pés. Diferentemente da maioria dos calçados, que apertam os dedos devido ao design da caixa de dedos, que costuma ser estreita e cônica, estes sapatos têm uma caixa de dedos mais ampla, que espelha a conformação natural de nossos pés. Consequentemente, o dedão pode manter sua posição neutra e desfrutar do espaço necessário para abrir-se. Note como os sapatos se ajustam perfeitamente aos pés, mesmo quando se utiliza os espaçadores. Ao optar por sapatos anatômicos, você pode estar certo de que não terá mais a sensação de ansiar por tirar os sapatos no fim do dia. Posso afirmar com confiança que, uma vez que você se acostuma a usar calçados mais confortáveis, é difícil imaginar voltar a usar qualquer outra coisa. Seguindo para o quarto passo, que consiste em encontrar o tamanho apropriado para seu sapato. Agora, é excelente ter sapatos adequados, mas o tamanho também é essencial. Uma revisão da literatura em 2023 aponta que de 63% a 72% das pessoas usam calçados inadequados para seus pés, o que está fortemente associado à dor nos pés e à formação de joanetes. Você, certamente, já se pegou a pensar que os sapatos deveriam ser apertados no início, presumindo que eles cederiam e se adaptariam aos seus pés com o tempo. Mas isso não é verdade. Os calçados não devem ser apertados de forma alguma. Deve haver um espaço de 10 a 15 milímetros entre os dedos e a parte frontal dos sapatos. Você pode facilmente estimar essa medida empurrando suavemente o pé para a frente no sapato até que a ponta dos dedos toque o forro dianteiro. Em seguida, insira o dedo indicador na parte traseira do sapato. Se isso puder ser feito sem dificuldades ou sem pressionar ainda mais o pé para a frente e curvar os dedos, o tamanho é adequado. Se tiver dificuldade ou for impossível realizar essa ação sem forçar o pé para a asa frente,
e dobrar os dedos, então o calçado é pequeno demais. O dedo indicador deve entrar e sair da parte traseira do sapato com facilidade. Agora que você possui calçados de formato natural e tamanho correto, o passo seguinte é melhorar a flexão do dedão do pé. Nossa habilidade de movimentar o dedão do pé ao longo de sua amplitude total de movimento é significativamente afetada pelo alinhamento. Quando o dedão é desviado da posição correta, como acontece nos casos de joanetes, ele bloqueia o dedão do pé e impede a flexão dorsal. Isso é análogo ao modo como a parte superior das costas rígida e arqueada limita o movimento dos ombros. No entanto, ao estender a parte superior das costas, os ombros recuperam sua mobilidade. Compare a posição do meu dedão do pé com um alinhamento inadequado em relação à posição correta. A diferença é notável. Denominamos isso de limitação funcional, o que significa que os dedos têm a capacidade de adotar uma posição correta, mas seu funcionamento é restrito pelo alinhamento equivocado. Isso é outra razão pela qual é crucial usar espaçadores de dedos feitos de silicone para joanetes, já que eles mantêm os dedos alinhados adequadamente, melhorando sua funcionalidade. Contudo, existem casos, mais frequentes em pessoas mais velhas, nos quais a limitação funcional do dedão do pé torna-se permanente, isto é, transforma-se em limitação estrutural. Isso ocorre quando a artrite se estabelece ao longo de muitos anos e fusiona a articulação em posições subótimas. Portanto, se o uso de espaçadores de dedos de silicone for excessivamente doloroso, mesmo após alguns minutos, e você não observar uma melhora na flexão do dedão do pé durante o uso, é possível que o joanete esteja em estágio avançado. Nesse cenário, considerar a consulta a um podólogo funcional para receber orientação personalizada pode ser uma alternativa viável. Porém, se acreditar que ainda há margem para aprimoramento, experimente este exercício. Coloque uma bola entre os calcanhares e envolva uma faixa elástica ao redor dos dedos, girando os pés até que a faixa esteja tensionada. Os dedos devem se aproximar e alinhar-se. A partir dessa posição, mantendo a tensão na faixa, eleve-se na ponta dos pés. Se tiver problemas de equilíbrio, utilize um suporte, como uma cadeira, para maior estabilidade. Esse exercício ajudará a restaurar a funcionalidade da flexão dorsal do dedão do pé. Agora, passando para o sexto passo, que consiste em utilizar sapatos sem salto. O uso de calçados de salto alto cria um problema, pois empurra o pé para a parte mais estreita do sapato. Essa pressão adicional pode agravar o joanete. Além disso, os saltos elevados colocam o tendão de Aquiles e os músculos da panturrilha em uma posição encurtada. Com o tempo, esses tecidos se adaptam a essa posição, ficando tensionados. Isso é denominado profundidade do encurtamento. O dilema é que, tal como precisamos da flexão dorsal adequada do dedão do pé ao caminhar, também precisamos de dorsiflexão suficiente no tornozelo. No entanto, se os tornozelos estiverem restritos devido ao uso frequente de saltos altos, essa capacidade é perdida. O padrão de compensação ao se movimentar é girar o pé para fora, semelhante a um pato, e pronar excessivamente, o que resulta no colapso do arco do pé e no seu uso como uma segunda articulação do tornozelo. Contudo, quando o arco do pé se colapsa, o dedão grande fica sobrecarregado e pressionado. Isso é algo que deve ser corrigido, pois a cada passo que você dá, adiciona tensão adicional aos joanetes. É por isso que mencionei no início do vídeo que pode ser aconselhável reduzir a quantidade de passos diários até que todos os outros problemas tenham sido abordados. Substituir os calçados de salto alto por sapatos planos, como os anatômicos, permite eliminar uma das principais causas de tornozelos tensionados. Assim, você poderá prosseguir para o sétimo passo, que é melhorar a mobilidade do tornozelo. Na minha perspectiva, uma das maneiras fundamentais de aprimorar ativamente a mobilidade do tornozelo é praticar a posição de agachamento. Essa posição requer uma dorsiflexão total nos tornozelos. No início, isso pode ser desafiador, mas, com um pouco de auxílio, como um apoio vertical, você poderá se inclinar e testar a amplitude de movimento do tornozelo. Praticar isso diariamente pode proporcionar uma série de vantagens em termos de mobilidade, além de melhorar a flexão dorsal do tornozelo. Afinal, o agachamento é uma de nossas posições mais naturais. Basta observar os bebês. Você notará como o agachamento faz parte de seus padrões diários. É lamentável que, à medida que envelhecemos, muitas vezes, deixemos essa capacidade para trás. Portanto, antes de seguirmos para as etapas finais deste vídeo, que incluem técnicas de fortalecimento dos pés e dos glúteos, é crucial abordar o oitavo passo, que diz respeito ao uso de meias de dedo. Usar meias que imitam pequenos calçados
com formato estreito e arredondado na frente, representa um problema. Isso difere da anatomia dos nossos pés, que é naturalmente reta ao longo da margem medial e gradualmente se curva na margem lateral. Consequentemente, as meias tendem a comprimir os dedos da mesma forma que os sapatos apertados fazem. Para contornar esse problema, opte por meias com compartimentos individuais para cada dedo. No começo, isso pode parecer estranho, mas, uma vez que você se adapte, apreciará o conforto proporcionado por elas. Além disso, usar meias de dedo permite um maior movimento dos dedos, estimulando ainda mais os músculos que sustentam nossos arcos. Assim, é fundamental para a saúde dos nossos pés manter os dedos ativos. Você pode estar se perguntando por que é importante ter pés fortes se estamos concentrados no alinhamento dos dedos e na correção dos joanetes. A resposta está no 9º passo, que envolve fortalecer os músculos intrínsecos dos pés. Esses músculos são responsáveis por um problema conhecido como queda dos arcos, ou pés planos adquiridos. Compare a diferença na posição dos dedos quando possui um arco estável e forte, em comparação com um caso no qual o arco cai e os dedos se desalinham. O colapso do arco interno gera pressão lateral no dedão grande, levando-o a adotar a configuração de joanete conhecida como hallux valgo. Isso assemelha-se ao efeito de colapso do arco do pé ao caminhar devido aos tornozelos tensionados, conforme mencionado anteriormente. No entanto, nesse contexto, é resultado de músculos fracos nos pés. Independentemente disso, os dedos sofrem as consequências dessa disfunção. Assim, para evitar tal situação, é essencial fortalecer os músculos que sustentam os arcos. Isso é alcançado principalmente de duas formas. A primeira envolve o uso de calçados com solas flexíveis e minimalistas. A flexibilidade das solas estimula movimentos adicionais nas 33 articulações dos pés. Esse movimento extra estimula o crescimento muscular, a ponto de um estudo recente revelar um aumento de 57,4% na força dos pés em apenas 6 meses, com a prática diária de atividades utilizando calçados minimalistas. Naturalmente, você também pode fortalecer os músculos dos pés por meio de exercícios específicos. Um exercício simples é espalhar os dedos e depois trazê-los juntos. Recém-nascidos executam esse movimento como preparação para engatinhar e caminhar. Como esse exercício pode ser realizado com segurança com frequência, é possível fazê-lo enquanto trabalha no escritório ou relaxa no sofá. Agora, chegando ao 10º e último passo, temos o fortalecimento dos músculos glúteos. Você pode estar se perguntando como os músculos do bumbum podem contribuir para resolver problemas nos pés. Bem, os músculos glúteos auxiliam na manutenção dos arcos dos pés, prevenindo o colapso. Para vivenciar essa conexão, experimente o seguinte: fique em pé com os pés virados para frente e relaxe. Agora, contraia os músculos do bumbum. Você sentirá a ativação deles e notará que os arcos dos pés elevam-se simultaneamente com o alinhamento dos dedos. Volte a relaxar completamente o corpo e observe como os arcos caem e os dedos se desviam. Mais uma vez, contraia os músculos do bumbum e observe a mudança na forma dos pés. Essa é a influência benéfica da ativação dos músculos glúteos. Para aprimorar a estabilidade dos membros inferiores, você pode praticar o equilíbrio em um pé só. Essa abordagem é excelente para fortalecer todos os sistemas de estabilidade na parte inferior do corpo. Comece trazendo os dedos dos pés em direção aos glúteos. Fique em pé com um dos pés, sem calçados, e tente manter o equilíbrio por 1 minuto ou mais. Caso isso seja fácil, tente adicionar movimento. Pressione os dedos dos pés contra o solo e levante o calcanhar. Depois abaixe-o lentamente. Certifique-se de que seus quadris permaneçam nivelados o tempo todo. Se eles inclinarem para um dos lados, isso significa que você não está ativando seus músculos glúteos de maneira eficaz. No início, os levantamentos do calcanhar podem ser sutis e você pode gradualmente aumentar a amplitude à medida que dominar a técnica. Se estiver realmente comprometido em fortalecer seus pés e corrigir os joanetes, sugiro que se inscreva em nosso canal Joanete Sem Tabu. Independentemente disso, compartilhe e deixe o seu comentário. Agradeço por assistir. Nos encontraremos no próximo vídeo. Até lá, cuide-se!